Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é Quinta-feira Santa. Começará na tarde de hoje os dias grandes da Semana Santa, que chamamos de Tríduo Pascal. E cada dia desse tríduo tem a sua singularidade. Na Sexta-feira Santa, celebramos a morte de Jesus na cruz. Na noite do Sábado Santo para o domingo de Páscoa, celebramos o triunfo de Jesus sobre a morte, ou seja, a sua ressurreição. E na tarde de hoje, Quinta-feira Santa, primeiro dia do Tríduo, celebramos a instituição da Eucaristia na última ceia, a entrega a toda a Igreja do mandamento novo do amor e a instituição do sacerdócio. Esse evangelho que escutamos no dia de hoje, segundo São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15, diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Quem são esses que Jesus amou até o fim? São os sacerdotes. Meus irmãos e minhas irmãs, como dizia São João Maria Vianney, os sacerdotes são o amor do coração de Jesus. Jesus tem uma predileção singular pelos sacerdotes. Isso não significa que ele não ame os outros. Mas os sacerdotes precisam ser amados por Jesus e são amados para que os sacerdotes desempenhem bem o ministério que receberam de Deus por meio da Igreja. Jesus é o exemplo perfeito, acabado, pleno de sacerdote. E os seus sacerdotes, os seus ministros, deverão se parecer com ele. É por isso que Jesus se prostra diante dos 12 apóstolos para lavar-lhes os pés. Quando chega a vez de Simão Pedro julgou que era um ato indigno de alguém da envergadura de Jesus, que era mestre e Senhor, lavar os pés de humildes discípulos. Pedro tinha boas intenções quando disse ao mestre: "Não me lavarás os pés?" Pedro estava sendo aqui humilde, se comportou como o precursor de Jesus, João Batista, quando este disse: "É preciso que tu cresças, Jesus, e eu diminua." Simão Pedro então se coloca aqui abaixo de Jesus. E é assim que todo sacerdote deve fazer. Mas Jesus pacientemente disse para ele: "Se eu não te lavar os pés, Simão Pedro, não terás parte comigo." Como o desejo de Pedro era participar da vida de Jesus, Simão Pedro respondeu para Jesus: "Então, Senhor, não lava somente os meus pés, lava também a minha cabeça." Realmente, para o sacerdote, a única recompensa é Cristo. São Paulo, em uma de suas cartas, dá exortações para que os pastores das comunidades não sejam ambiciosos, mas que busquem como única recompensa a glória de Deus. Queridos irmãos, Simão Pedro não vê outra recompensa na sua vida senão o próprio Cristo. O próprio Cristo é o galardão, é o prêmio
é a recompensa de sua vida. É isso então que caracteriza o sacerdócio ordenado. Buscar somente a glória de Deus. O sacerdote é aquele que acredita na vida eterna. Então, essa vida é um ensaio, uma preparação para a vida eterna. É por isso que Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. E ele sabia que ele recebera tudo de Deus e que para Deus ele devia voltar. O sacerdote deve também reproduzir essa essência da vida de Cristo. O sacerdote deve saber que deverá também passar como Cristo deste mundo para o Pai. O sacerdote é aquele que está com o olhar dirigido para o alto, para as coisas invisíveis. O sacerdote, ele dá aos homens as coisas de Deus. É para isto que um varão é ordenado no seio da igreja sacerdote, para dar aos homens as coisas do céu. Queridos irmãos e irmãs, rezemos pelos sacerdotes, para que os sacerdotes se unam a Cristo, perfeitamente como Cristo também se uniu estreitamente aos sacerdotes. No Evangelho de hoje, Jesus revela um desejo de fazer comunhão com os seus ministros. Por isso que, nessa ocasião, ele entrega aos discípulos o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Da mesma forma que eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O sacerdote, ele é um servo. O sacerdote é um verdadeiro pastor e vai ao encontro das suas ovelhas com esse desejo de trazer as ovelhas para aquele que é o sumo e eterno sacerdote, para trazer essas ovelhas para o mais alto pastor, o autêntico pastor, que é Cristo Jesus. O amor une Cristo aos pastores, une os pastores a Cristo e une as ovelhas que são conduzidas pelos pastores a Cristo. É por isso que no credo católico nós professamos a nossa fé na comunhão dos santos. O amor de Cristo criou entre nós a comunhão dos santos. Estamos ligados uns aos outros pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ao se abaixar para lavar os pés dos discípulos, ele procede segundo a humildade, mas ele não renuncia à sua condição superior de mestre e Senhor, é o que ele dirá aos discípulos. Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Jesus é mestre e Senhor. Ele não deixa de ser Deus, mesmo se fazendo servo. Em que consiste dizer que Jesus se fez servo nosso? É porque ele ofereceu para nós algo que o homem não merecia por si mesmo. Jesus ofereceu para nós a sua vida divina, a sua vida de graça. Ele se ofereceu para nós, ele se deu a si mesmo a nós. Ele é a nossa vida
Cristo é a vida em pessoa. É nesse sentido que Jesus quis dizer: não vim para ser servido, mas para servir. Eu vim dar aos homens aquilo que os homens não podem obter por si mesmos. Jesus é Mestre e Senhor. E Ele também faz dos sacerdotes dispenseiros dessas graças. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus também diz aos discípulos: se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus irmãos, como um sacerdote faz bem a uma comunidade quando ele celebra a Santa Missa. O sacerdote está dispensando à comunidade que lhe foi confiada os bens que Deus lhe confiou. Por isso o sacerdote é um dispenseiro das coisas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesse Evangelho também constatamos que os sacerdotes, eles estão numa profunda comunhão com Cristo, mas precisam também buscar constantemente aperfeiçoar esse vínculo com Cristo. Era o que Jesus queria dizer ao pedido de Pedro: não lave somente meus pés, mas também a minha cabeça. Jesus lhe respondeu que quem já tomou banho não precisa senão lavar os pés, porque já está purificado. Isso significa que os sacerdotes já têm uma aliança plena com o Senhor, mas precisam constantemente, diariamente, fazerem um exame de consciência, porque muitas crises pelas quais os sacerdotes passam não são improvisadas, mas foram sendo preparadas por conta de o sacerdote não renovar todos os dias na sua vida esse chamado que recebeu de Deus, esse dom que Deus lhe deu. Como diz São Paulo a Timóteo: renovai a cada dia o dom que recebestes de Deus, ou seja, o chamado que Deus te fez ao apostolado, ao ministério sacerdotal. Rezemos, queridos irmãos, pelos nossos sacerdotes, sacerdotes santos, povo de Deus santo. Se rezarmos pelos nossos sacerdotes, estaremos rezando por nós mesmos também, pela nossa salvação, porque os bons sacerdotes servirão bem o seu povo e este povo será santificado por um trabalho bem feito pelo sacerdote. Imaginem um sacerdote que é santo e está sempre disponível a atender confissões, a visitar os doentes, a dar a unção dos enfermos àqueles que estão prontos para fazerem o seu trânsito deste mundo para Deus. Imaginem um sacerdote santo celebrando, como manda a Igreja, a Eucaristia, de modo que Deus aceita esta oferenda e aplica em favor do povo confiado a este sacerdote. Vejam então por aí a importância de um sacerdote santo, piedoso, cheio de ciência e de discernimento de espíritos. Queridos irmãos, iniciemos bem o tríduo pascal para celebrarmos a ressurreição de Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.